George Orwell foi o pseudônimo escolhido pelo jornalista, ensaísta e romancista Eric Arthur Blair. O autor nasceu em Montiari, uma pequena cidade na Índia, no dia 25 de junho de 1903. Era filho de um funcionário colonial inglês, agente do Departamento Britânico de Ópio. Orwell trabalhou na Polícia Imperial da Índia, mas acabou abandonando o cargo porque já sabia que queria tornar-se escritor. Lançou na pior em Paris e Londres, seu primeiro livro, em 1933. Mudou-se para Paris, onde teve uma vida boêmia. Foi para a Espanha lutar contra o franquismo em 1936. Criou o também celebrado romance A Revolução dos Bichos, em 1945. Casou-se com Aileen e adotou o pequeno Richard Horatio Blair. Em março de 1945, o escritor ficou viúvo. Foi quando estava severamente acometido por uma tuberculose que o escritor compôs seu último livro, 1984, e morreu 7 meses depois da publicação ter sido lançada. Orwell não resistiu à doença e faleceu precocemente, com apenas 46 anos. Seu funeral foi realizado nos jardins na igreja de Sutton Courtenay, em Oxford City, organizado pelo grande amigo David Astor. O totalitarismo embala a narrativa passada em Londres, no ano de 1984. Na ficção criada por Orwell, existem inúmeros televisores monitorando a população. Nenhum cidadão tem mais direito à privacidade. O protagonista Winston Smith é apresentado no primeiro parágrafo. Ele trabalha no Ministério da Verdade, é um dos funcionários responsáveis pela propaganda e reescrita do passado. Vindo da classe média baixa, a sua função é reescrever os jornais e documentos antigos de modo a apoiar o partido no poder. O que não pode ser reescrito é destruído. Essa é a maneira que o Estado encontra para manter-se no poder. Winston é membro do partido externo e detesta seu trabalho e o governo. O governo é regido pelo Grande Irmão, um ditador e líder do partido. Apesar de nunca ter sido visto pessoalmente, o Grande Irmão tudo vê e controla. No Estado já não existem leis e todos devem obedecer. Julia é a heroína da história, uma mulher bem-humorada com o mesmo espírito contestador de Winston. Quando se encontram, imediatamente se identificam e começa a brotar o amor. O casal pede transferência dos respectivos postos de trabalho e consegue trabalhar junto. A alegria, no entanto, dura pouco. Winston e Julia são desmascarados e presos. Ambos não resistem às pressões dos interrogatórios e denunciam um ao outro. Uma distopia sobre o poder totalitário. O romance descreve a existência sufocante dos indivíduos que vivem num sistema de opressão e autoritarismo. Para poder controlar os cidadãos, o governo precisa padronizar as suas vidas e os seus comportamentos. Assim, a individualidade, a originalidade e a liberdade de expressão são considerados crimes de pensamento e perseguidos por uma força policial própria, a polícia do pensamento. Com liberdade e a escravidão como um dos seus lemas, este governo está disposto a tudo para manipular as mentes da população, usando as ideias mais absurdas. Isso se torna notório, por exemplo, num dos slogans do partido, 2 mais 2 = 5. Embora a equação seja evidentemente falsa, todos deveriam acreditar nela, sem nenhuma espécie de sentido crítico. Assim, o maior tema dessa obra é certamente a liberdade e o controle. 1984 e a cultura do cancelamento na internet. O cancelamento de pessoas é algo que vem acontecendo com muita frequência nos últimos anos, principalmente após o surgimento da internet, mais especificamente, das redes sociais. Essa prática é realizada por pessoas que, quando veem alguém com uma opinião diferente da sua, ou fazendo algo que ela julga errado, acabam tentando apagar determinado indivíduo da existência. Algumas práticas são: campanhas de unfollow nas redes sociais, campanhas de mensagens de ódio para o alvo escolhido, ridicularization, atenção em quaisquer coisas que a pessoa faça, para que possa ser exposto. Com isso em mente, preste atenção a esse trecho do livro 1984, que foi publicado no ano de 1949. O pensamento crime não era uma coisa que se pudesse disfarçar para sempre. Você até conseguia se esquivar durante algum tempo, às vezes durante anos, só que mais cedo ou mais tarde, com toda certeza, eles o agarrariam. Na vasta maioria dos casos não havia julgamento, não havia registro de prisão. As pessoas simplesmente desapareciam, sempre durante a noite. Seus nomes eram removidos dos arquivos, todas as menções a qualquer coisa que tivessem feito eram apagadas, suas existências anteriores eram negadas e em seguida esquecidas. Você era cancelado, aniquilado, vaporizado, esse é o termo costumeiro. George Orwell, ao descrever um governo autoritário, ao criar o partido e a polícia do pensamento,
acabou por antecipar o tribunal da internet, capaz de destruir a imagem e a reputação de qualquer pessoa. O cancelamento ganhou vida por meio de manifestações contra tais atitudes condenatórias, criando um ambiente propício a discussões e debates em torno de causas sociais. As redes são um espaço para amplificar a voz de determinados grupos. No entanto, outras faces dessa cultura emergiram, como a destilação de ódio e o linchamento virtual. Os episódios de cancelamento giram acerca do que é considerado certo e errado perante a sociedade. Apesar da maioria dos episódios envolverem questões sérias e sociais, às vezes ocorrem por atitudes mais banais, uma escolha que vai contra a opinião popular do que é considerado moralmente correto. Pode ser desencadeado por meio de uma atitude ou fala tirada de contexto, sendo interpretada de maneira equivocada. Isso tudo nos mostra a relevância cultural que o livro 1984 tem, desde o seu lançamento até os dias de hoje. Também torna-se evidente o quão importante é a literatura, com seus textos que nos fazem pensar, que nos tiram do status quo, que nos fazem questionar. Questione. Você é livre.